Irmãos, continuando nosso espírito natalino, espírito de Natal, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 25, onde vai narrar dois personagens que de fato foram movidos por esperança, esperança no advento, esperança no nascimento de Cristo Jesus, no Salvador do mundo, e especialmente Simeão, o personagem central aqui desses versículos. Eu gostaria que você abrisse comigo então o Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25 diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o que a lei ordenava. Ele então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino: Esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E uma espada trespassará também a tua própria alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Te damos graças, Pai, pela tua palavra. Nessa hora eu peço que o teu Espírito possa penetrar no mais profundo de cada coração aqui, Pai, dos mais novos aos mais velhos, que o teu Espírito possa colocar a tua palavra para que ela venha gerar frutos nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em Romanos capítulo 4, a parte A do verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer: Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Contra toda esperança, em esperança, Abraão creu. O que moveu o coração de Abraão, pai da fé, foi essa esperança, essa certeza de que a promessa de Deus se cumpriria na vida dele. E ele não deixou o coração dele ser abalado em momento algum pela incredulidade. As circunstâncias ao redor dele, pela idade avançada, pela situação dele complicadíssima, não foram suficientes para abalar a certeza que ele carregava, não abalaram a esperança de que a palavra de Deus se cumpriria na vida dele. Contra toda a esperança, Abraão creu, e ele foi movido pela esperança. A esperança o colocou em direção à promessa de Deus, não fez ele titubear em momento algum, não fez ele vacilar, não fez ele deixar de acreditar. Contra toda a esperança, Abraão creu. Albert Schweitzer, ele diz assim: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. A tragédia não é quando um homem morre, é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. Diz o ditado popular: a esperança é a última que morre. Todos esses personagens, Simeão, Ana, próprio Abraão que eu citei aqui, todos eles foram movidos por esperança, tinham convicção na palavra de Deus, tinham certeza das promessas de Deus, estavam aguardando a redenção confiantes. O que moveu esses homens, o que fez esses homens carregarem a esperança, mesmo diante das improbabilidades? O que a gente pode aprender com esses homens, especialmente Simeão, para que a gente
carrega essa esperança, para que a gente venha espalhar essa esperança, para que essa esperança possa inclusive nos mover, nos colocar numa caminhada, numa jornada para dentro do propósito de Deus. O que a gente pode tirar de lição, olhando para a vida, especialmente de Simeão? Primeira coisa que eu gostaria de destacar, é que esses homens tinham ouvido atentos à verdade. Esses homens tinham ouvido atento à voz correta. O nome Simeão significa ouvido atento, ouvinte. A gente sabe que em Israel se dava um nome de acordo com a característica, tinha muita relação o nome com o caráter das pessoas. Quando Jacó nasceu, agarrado no calcanhar do irmão, parecia que ele queria puxar o irmão para nascer primeiro e colocar o Jacó, usurpador, enganador. Esaú, vermelho, peludo, porque ele era peludo, era vermelho. Tinha uma relação de identidade com o nome. E aqui a gente pode destacar porque é precisamente essa característica, uma das primárias de Simeão, é alguém que está atento à voz correta, ele está ouvindo a voz de Deus, e não só a esperança. A fé, ela nasce exatamente de ouvir a palavra de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, ele diz: como é que ouvirão, se não há quem pregue? Lembra quando ele vai, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, mas ele vai dizer no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que desperta a fé, o que faz a fé nascer no nosso coração, é a palavra de Deus. O que faz a gente ter certeza, convicção e esperar confiantemente? A palavra de Deus. Por isso que esperança é diferente de expectativa. Deus não chamou a gente para jogar a nossa expectativa e ficar torcendo para dar certo. Isso não é esperança. Deus não tem compromisso em satisfazer as nossas expectativas. Isso é crença, isso é crendice. A gente não foi chamado para projetar expectativas em Deus e ficar aguardando, tomara que Ele corresponda às minhas expectativas. Não é assim que funciona. Esperança é você cravar ali a tua vida na certeza de que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por que Abraão esperou tantos anos confiante? E mesmo quando Deus fez uma prova para sacrificar o filho, ele tinha certeza de que Deus o ressuscitaria. Por quê? Porque Deus falou, e é impossível a palavra de Deus se quebrar, porque Deus não é homem para que minta. Então ele tinha certeza, se Deus falou, não existe alicerce mais seguro para eu construir a minha vida, não tem base mais segura para eu construir a minha vida. A esperança, ela tem que ser projetada, a gente tem que lançar a nossa âncora na palavra de Deus, naquilo que Ele prometeu para nós. Se Ele prometeu algo para nós, como prometeu para Abraão, nós podemos jogar a âncora do nosso barco e ter certeza, está aqui na palavra, então vai se cumprir, e eu posso aguardar com confiança. E aí a gente pode esperar com alegria, com júbilo, mesmo diante da improbabilidade, da incerteza. Por quê? Porque foi projetada sobre a palavra dele. É preciso ouvir a voz de Deus então. Simeão, ele aprendeu não apenas ouvir a voz de Deus, mas tapar os ouvidos para as outras vozes do seu contexto. É preciso tapar o ouvido para a voz da oposição, para a voz dos Herodes, para a voz daquele que mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos, que diz ter um rei que ameaça o meu reinado, ameaça o meu império. É a voz de que, olha, não vai adiante, esse propósito não tem, ele não vai se cumprir. E ao longo da história sempre vão aparecer as vozes da oposição, vão aparecer os Tobias, os Sambalates da vida, que vão dizer, essa obra não vai prosperar, que vão começar a ridicularizar de nós, daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, vão dizer, não vai dar certo, desiste, vão fazer chacota de nós. Mas a gente tem que aprender a tapar o ouvido para essas vozes da oposição. Tinha muita gente em oposição à redenção de Israel, tinha muitas vozes ali que estavam abafando a voz de Deus no coração de muitos israelitas, mas Simeão fechou o ouvido dele para essa voz. Não importa se é Herodes, não importa se é César, não importa se é Pilatos, não quero saber que governador que se levanta e diz não, porque Deus cumpriu, e a palavra dele vai se cumprir na minha vida, porque Deus prometeu,
a palavra dele vai se cumprir na minha vida. Mas ele tapou o ouvido para a voz também do desânimo, para a voz da desesperança, para a voz do medo. Tinha muita gente que começou a se marginalizar, tinha muita gente que abandonou a fé, que deixou de esperar o Redentor de Israel, que o coração foi abafado por isso, e começou a dissipar o medo, começou a dissipar o desânimo. E a gente tem que aprender a tapar o ouvido para esses também, a voz do desânimo. A voz do medo é a voz dos espias, que voltaram lá da terra, que Deus havia falado, eu vou dar para vocês essa terra. E dos espias, a maioria deles, salvo Caleb e Josué, dizia, não dá para nós conquistarmos aquela terra. Os homens são grandes demais, perto deles nós somos como gafanhotos. Você acha que eles batiam no tornozelo daqueles homens? Não, lógico que não, os caras não tinham 18 metros de altura. Aquilo lá é um exagero, uma expressão hebraica que dá a ideia de exagero. O medo era tão grande, o pavor era tão intenso, que eles exageraram e espalharam o medo deles sobre a nação. Não vamos não, nós vamos morrer. A terra de fato é excelente, mas nós vamos morrer. Aquele povo é forte demais, é poderoso demais, e com exceção de Josué e Caleb, todos caíram num desânimo, num medo, numa incredulidade, e Deus precisou dizer, olha, vocês não vão entrar na terra. Deus não é Deus de covardes, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aqueles que são tomados pela incredulidade, pelo medo, que deixam de confiar em Deus, que deixam de colocar esperança em Deus, no trono da glória. Josué e Caleb falaram, vamos agora, porque a vitória é certa. É preciso tapar o ouvido para a voz do medo, do desânimo, da desesperança, tapar os ouvidos para a voz dos deturpadores também, dos religiosos. Tinha muito deturpador da voz divina naquele tempo. Tinha muita gente que estava pregando outras coisas naquele tempo, que não reconheceu o Filho de Deus em carne, porque o Filho de Deus nasceu na manjedoura, como a gente falou aqui no nosso culto do Natal. Veio de modo simples. E os poderosos religiosos, aqueles que ficam encantados com as luzes, com o brilho, com o glamour, com a fama, esses não conseguem enxergar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você sabe que haviam duas tradições em relação ao Messias. Havia uma tradição do palácio, da glória, que ia acabar com a nação de Roma, que ia acabar com o Império Romano, e havia uma tradição do campo, havia uma tradição do pobre, havia uma tradição que ele viria não de maneira gloriosa, espetacular, e essa tradição a gente vê se cumprindo em Jesus, essa tradição do Cristo que vem de modo simples, despretensioso, mas tinha muita gente deturpando. Existiam também grupos políticos, ideológicos, a gente pode assim dizer, embora não se usava esse termo, essa expressão, mas que eram os zelotes, que queriam acabar com o domínio do Império Romano à força, por meio da violência. Um dos discípulos de Jesus, inclusive, veio desse grupo dos zelotes. Simão o zelote vem desse grupo. Vamos acabar com Roma através da força, da espada, da luta armada. Estavam deturpando a voz de Deus também naqueles dias. Mas Simeão fechou o ouvido para todos esses tipos de vozes. Ele fechou o ouvido para a voz da oposição, ele fechou o ouvido para a voz do medo, ele fechou a voz para esses deturpadores. Ele colocou os ouvidos em Deus e aguardou com confiança. Ele e Ana colocaram os ouvidos, aprenderam a ouvir a voz de Deus. É preciso, meus irmãos, nesses dias discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes. Tem muita voz hoje, tem voz da política que entra dentro da igreja, começa a querer colocar ideologia no meio da igreja, tem voz de deturpadores da mensagem do Evangelho, ensinando coisas que não tem nada a ver com a cruz de Cristo. Tem muita voz errada nos nossos dias, tem muita voz espalhando medo. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, amém? Mas uma segunda verdade, até porque o que fazia eles ouvirem a voz correta, é porque eram pessoas completamente rendidas à ação do Espírito Santo. Olha aqui o versículo 25, 26 e 27. Fala, o Espírito Santo estava sobre ele, verso 25. O Espírito Santo revelou algo para ele, verso 26. E no 27, o Espírito Santo conduziu até o templo.
Movido pelo Espírito, ele foi até o templo, e aí ele vê o bebê. É alguém que está completamente tomado pelo Espírito Santo de Deus. É alguém que a vida está rendida ao Espírito Santo de Deus. Eliana, que passava todos os dias da sua vida, depois de 7 anos de casada, ela ficou viúva e ficou desde então, até os 84 anos, indo adorar a Deus, fazendo jejuns, uma vida consagrada a Deus, rendida ao Espírito Santo de Deus. Aí fica fácil ouvir a voz de Deus mesmo. Tira toda a sujeira, todo o entulho, e aí a gente consegue ouvir a voz de Deus melhor. É difícil ouvir a voz de Deus com entulhos na alma. É preciso aprender a ter uma vida santa, piedosa, como Simeão tinha uma vida piedosa, como Ana tinha uma vida piedosa. Fica fácil quando a gente se rende à vontade de Deus. A Bíblia diz: o Espírito Santo é o Paracletos, ele anda conosco. O Espírito Santo é ele que imprime certeza no nosso coração. Por isso que o medo se dissipa, porque o Espírito Santo vai lá e imprime verdades na nossa alma, e a gente não teme mais nada, porque acatou a palavra de Deus. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O mesmo Paulo em Romanos 3,5 diz: a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do seu Espírito que Ele nos concedeu. Terceira verdade que eu aprendo aqui nesse texto, é que esses homens sinalizaram na história a sua esperança. Eles sinalizaram a sua esperança na história. Esperança, meus irmãos, não é sentar, igual você senta na fila do banco, e fica esperando chamar a tua senha. Esperança não é quando você está lá na fila do Savenhago, esperando para comprar carne. Se tiver assim, está até rico, né? Que a carne está tão cara agora, né? Não é ficar esperando aguardar a senha, chamar você. A esperança não é a gente cair num estado de abstração da história, a gente ficar alienado da história. Isso não é esperança, a gente sabe escapar dos desafios da história. Pelo contrário, a esperança nos faz sinalizá-la na história, porque nós estamos esperando, como cantamos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós manifestamos essa esperança na história, justamente porque a gente está aguardando o Rei dos Reis, que vem das alturas. O Rei, ele vem para reinar, que agora ele vem para reinar, e ele vem para julgar o mundo. Que a gente mostra isso na história, com a nossa vida, com as nossas ações. Contra toda esperança, Abraão em esperança creu. E esperança, então, como ensina o Cortella, vem do verbo esperançar. Esperança tem a ver com não desistir jamais. Esperança tem a ver com você continuar caminhando confiante em Deus. É isso que é esperança. Não desiste. Não desiste nunca. Não abre mão do Evangelho. Não abre mão da verdade. Continua caminhando, porque tem esperança na palavra eterna de Deus. Contra toda esperança, Abraão em esperança creu. É por isso que Simeão ele foi reconhecido como piedoso. O texto diz que ele era um homem justo e piedoso. Ele era um homem que tinha uma vida com Deus, uma vida de piedade, uma vida santa com Deus, e ele era um homem que tinha uma vida justa. Ele tem uma vida correta com Deus, uma vida devocional, e ele tem uma vida santa com o próximo. Ele manifesta Deus para os outros, ele manifesta a justiça do reino para os outros. Ele é reconhecido como um homem piedoso e justo. Ele cumpre as 2 tábuas da lei, porque tem 2 tábuas lá, né? Lembra que Deus deu 2 tábuas para Moisés. Uma tábua tem a ver com a tábua da piedade, são os nossos mandamentos em relação a Deus. Tem a ver com os mandamentos verticais. Não terás outro Deus, não farás imagem. A outra tábua tem a ver com a justiça, tem a ver com a nossa relação horizontal, tem a ver como nós nos relacionamos com o próximo. Não furtarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, as coisas dele. Tem a ver com a nossa relação horizontal. Não dê falso testemunho. Ele tinha as 2 tábuas. C.S. Lewis vai dizer em Cristianismo Puro e Simples, que diferente do que muitos pensam, os homens que mais esperavam o reino de Deus, foram os que mais mudaram a história. Geralmente se pensa que quem mais pensa no céu, fica abstrato.
não faz nada, fica improdutivo. O cara só pensa no céu, não está olhando o que está acontecendo. Não, a história mostra que quem mais pensava no céu, mais fez na terra, mais mudou na terra. Você quer uma prova disso? Eu coloquei isso aqui há algumas semanas, trecho de um livro que eu li, que eu peguei um resumo rápido, sobre algumas transformações no Ocidente depois de Cristo Jesus. O Ocidente se tornou cristão, já havia ali uma influência da filosofia grega, da cultura greco-romana, do direito romano, mas o cristianismo pavimentou o Ocidente. Depois de Cristo, o Ocidente se transformou em outra coisa. E esse livro, quem escreve ele é um filósofo indiano. E ele começa a mostrar a diferença do Ocidente para o Oriente. Ele começa a mostrar a diferença do Ocidente para a terra de onde ele veio. Como o Ocidente, na visão dele, é muito superior em muitas coisas ao Oriente, por influência da Bíblia. O livro que ele escreveu chama O Livro que Fez o Seu Mundo. Como a Bíblia influenciou o Ocidente. Vou falar rapidinho aqui. A partir do Ocidente, a gente pode ver alguns desdobramentos. Primeiro, a visão da dignidade humana, que contrapõe, por exemplo, a filosofia do karma de outras culturas e religiões. Em função dessa concepção que ocorrem várias mudanças da dignidade humana. O que aconteceu de mudança? O fim da escravidão. O fim da escravidão. Graças a William Wilberforce, acabou a escravidão no mundo. Começou na Inglaterra, depois se espalhou pelo Ocidente inteiro, por influência de um homem piedoso cristão. A dignidade, a valorização da mulher. Você fala assim, mas a mulher ainda tem muita coisa errada no Brasil, no Ocidente. Tá, mas faz uma comparação lá com os islâmicos. Tem uma diferença bem grande, né? É muito grande a diferença. Qual a razão dessa diferença? A Bíblia, a palavra eterna de Deus. Racionalidade. Uma vez que afirmam que a realidade última por trás do universo é a palavra racional, o Logos que se fez carne, João vai usar a palavra Logos, e não uma energia impessoal, não o silêncio como muitas culturas creem, isso gerou um DNA na civilização ocidental. Por que o Ocidente ficou racional? Porque ele creu que havia o Logos que fez o mundo com ordem, um ser racional. Então, se ele é racional, tem racionalidade no mundo. Por que o Ocidente mudou tanto, evoluiu tanto? Por causa dessa crença. Tecnologia e prosperidade. A partir da ideia de um Deus criador, os monges expandiram o uso de moinhos para moer grãos, para aliviar o labor dos homens. Criaram um relógio mecânico para organizar suas orações e trabalhos. Os óculos se atribui a eles, voltado principalmente para o auxílio dos estudos das Escrituras, mas também no auxílio de outros instrumentos. Monges como Hugo de São Vítor em Paris entendiam a importância do trabalho manual. Ele escreveu um guia educacional para noviços, o primeiro livro a ensinar artes mecânicas na educação formal. Cristão, a língua. Seguindo Jesus, Jesus falou o aramaico, que era a língua do povão, para se comunicar com mais facilidade. Os autores que utilizaram o grego koiné para espalhar o evangelho, as cartas de Paulo, a igreja traduziu para o latim vulgar, Tyndale e Lutero, que praticamente propiciaram a alfabetização por meio da Bíblia ao povo. Se você vai na Alemanha, a Bíblia foi o principal livro que trouxe a alfabetização para aquele país. O principal livro. Cada país tem um livro assim que influenciou muito. Na Alemanha foi a Bíblia, traduzida por Lutero. Criação de universidades sempre foi uma empreitada missionária. O Mackenzie, Colégio Metodista. Dá para falar um monte aqui, né? Se a gente começar, você vai ver a igreja por trás, missionários por trás dessa empreitada missionária. O ensino de cegos no século XVI, primeiro com o uso de letras elevadas, moldadas em cera ou madeira, depois com Louis Braille, um cego organista da igreja que inventou o sistema de 6 pontos de letras em relevo. Missionários levaram isso ao mundo inteiro. Educação formal com surdos e mudos começou com um padre francês. Foi levado aos Estados Unidos por Thomas Gallaudet para ajudar os surdos a entenderem o evangelho. Aí você vê um monte de gente hoje falando, essa igreja não se preocupa, não sei o que lá, como se os humanistas fizessem tudo isso. Tudo isso foi cristão. Gente preocupada em pregar o evangelho facilitou a alfabetização de surdos
de cegos, gente que foi movida com o desejo de pregar o evangelho. A ciência, nossa, a fé contra a ciência, como se falou muito nesses últimos 2 anos, como se a fé fosse contrária à ciência, como se você ser cristão te tornasse obscurantista. Isso não tem mentira maior do que essa no Ocidente. Inspirada pelo mandato cultural, Gênesis 1:26, dominem a terra, subjugai, esse imperativo ainda vale para os nossos dias, o domínio da natureza. O mundo era visto como um objetivo, ele era real, não era uma ilusão, conforme a cultura hindu e outras correntes. 60% dos homens que criaram a ciência moderna eram cristãos, e o restante cristãos nominais. Tipo, você tem o católico, e hoje tem o evangélico não praticante, eram cristãos. 60% cristãos, que começaram a ciência moderna. Isaac Newton, por exemplo, escreveu mais de 1 milhão de palavras sobre a teologia e profecia bíblica. Isaac Newton, mais de 1 milhão de palavras sobre profecia e teologia. Galileu Galilei e Francis Bacon enfatizavam a verdade dos 2 livros, da revelação, palavra de Deus, e da criação. Você acha que a fé é contra a ciência? A ciência moderna só foi possível porque tinham cristãos na base, no pano de fundo. Porque você vai ver outros povos ao longo da história, por que não evoluiu tanto a ciência entre os chineses e entre outros povos? Porque não tinha ideia de um Deus racional, pessoal, que colocou ordem no mundo. E aí eles pensaram, se tem um Deus inteligente que criou as coisas, elas têm ordem. E aí eles começaram a usar a matemática, a física para chegar a resultados, prever as coisas, aquela lógica de causa e efeito. Por isso que a ciência moderna chegou aonde chegou, porque o pano de fundo era a confiança num Deus inteligente. Moralidade, olha só, hoje o pessoal fala de relativizar a moral. Dados empíricos mostram que as nações mais influenciadas pela Bíblia são menos corruptas. Wesley cria não apenas na mudança do indivíduo, mas da sociedade. Trabalhou pelo fim da escravidão, criou orfanatos, ajudou na emancipação de trabalhadores industriais. Pode-se pensar em outras consequências diretas do avivamento wesleyano: melhorias nas escolas, humanização no sistema prisional, reforma do Código Penal. John Wesley. Para fechar, a medicina. Em 369, Basílio de Cesareia fundou o primeiro hospital na Capadócia com 300 leitos. Curioso é que mesmo outras culturas tendo uma herança rica na medicina, não se desenvolveram como no Ocidente, pela falta do valor do sacrifício, da entrega ao outro. A medicina moderna surge com Thomas Sydenham, século 17, amigo de cientistas puritanos. Esses não se preocupavam apenas com medicina experimental racional, mas com a glória de Deus e o amor ao próximo. Pode-se declarar com convicção que não há cosmovisão maior do que essa. Onde há reconhecimento da soberania de Cristo, onde sua palavra se torna lente, a vida vai fluir. Todos esses homens que tinham esperança no reino de Deus, mudaram a cara do Ocidente. A ciência evoluiu, a dignidade humana foi um valor, um dos maiores valores, a medicina foi possível, tudo porque tinha gente olhando para o mundo a partir da ótica cristã. Se você tem esperança, você vai demonstrar isso na história, vai demonstrar isso com a tua vida, amém? Desculpa a demora, mas eu tinha que ler essa síntese desse livro. Mas a esperança nos faz também ser promotores da esperança para a vida de outros. A gente não apenas possui, mas a gente impulsiona na vida dos outros. Olha, Simeão, ele chega para José e Maria, e ele começa a profetizar na vida deles, declarar verdades que vão prepará-los para a missão que eles tinham. Vão preparar inclusive o coração de Maria. Uma espada vai atravessar o seu coração, a sua alma. Ela já sabe que o futuro de Jesus envolverá dor, envolverá sofrimento. Ele já está preparando Maria para educar Jesus, preparando José para educar Jesus, não para eles, mas para cumprir a vontade de Deus. Assim como nós, como pais, somos chamados a educar os nossos filhos, não para nós, mas para Deus, porque eles não são os nossos filhos,
eles foram confiados a nós, mas eles são herança do Senhor. Amém? Eles promoveram essa esperança. Ana sai falando para todo mundo da redenção de Israel, ela sai anunciando. A gente não pode esquecer nunca que a esperança está envolvida na nossa mensagem. A gente fala do pecado, mas a gente fala da esperança. A gente fala da cruz, mas a gente fala da ressurreição. A gente fala que tem dor, mas a gente tem que falar que vai ter glória. Tem choro, mas vai ter júbilo, vai ter alegria. Tem injustiça, tem perseguição, mas vai ter justiça. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima e descerá dos céus a nova Jerusalém, aonde habita a justiça. Amém? A gente tem que anunciar a esperança. E por fim, meus irmãos, eu aprendo com esses homens a me alegrar só de contemplar as sementes da obra de Deus. Eu acho impressionante, o que eu mais gosto da história de Simeão é quando ele é movido pelo Espírito, vai ao templo, pega Jesus nos braços e diz: pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. É só uma criança, é um recém-nascido, mas ele já tem certeza, agora eu posso morrer em paz. Ele não pediu para viver mais 30 e tantos anos, eu quero ver o que vai acontecer, quero ver como vai ser. Ele viu um bebê e falou: eu posso morrer em paz, os meus olhos viram a semente, se tem semente, ela vai frutificar, a palavra de Deus vai se cumprir. A gente precisa se alegrar de ver a semente. Sabe por que ele se alegra de contemplar a semente? Porque primeiro, Deus começou a fazer aquilo, porque Deus não é um Deus de obras inacabadas. Primeira coisa, por que ele creu? Porque Deus não é Deus de obras inacabadas. Por que ele creu confiante? Porque Deus começa assim, muitas vezes de maneira despretensiosa, de maneira simples. É um bebê na manjedoura, desprovido de riqueza, desprovido de influência política, mas é assim que inaugura o maior projeto da história. Como é que ele foi redimir a história de Israel e libertá-los do Egito? Começa com uma criança também, começa com Moisés. José teve um monte de sonho grande, mas teve que passar por um monte de coisa. Zacarias vai dizer: não despreze os humildes começos de Deus. Sabe que eu vejo muitas vezes que o diabo gosta de tirar a nossa esperança quando as coisas estão no começo? Moisés criança, no Egito manda matar as crianças, o infanticídio. Jesus vem ao mundo, outro infanticídio. José sonha, os irmãos o vendem como escravo. Pode ver, tudo no começo. Zacarias diz: não despreze os pequenos começos de Deus, porque se tem semente, e foi Deus que plantou, ela vai crescer, e a gente tem que confiar, amém? Se alegrar, porque Deus gera o crescimento, Deus vai gerar crescimento. É isso que trouxe certeza para o coração de Simeão, porque ele pôde dizer: eu posso morrer em paz agora, os meus olhos viram a redenção de Israel. É o que fez Abraão contra toda esperança, e em esperança crer. A semente estava lá, a certeza tinha sido colocada na sua alma e no seu coração. Se ele plantou a semente, meus irmãos, se você já colocou, já semeou na vida dos seus filhos, se tem semente lá, você pode descansar o teu coração, porque a palavra de Deus não volta vazia, porque Deus vai cumprir os desígnios dele na nossa vida, amém? E porque o trabalho que você faz em Cristo, Paulo diz, jamais é em vão. Tudo que você fez na igreja, tudo que você fez na vida dos seus filhos, tudo que você fez no casamento, tudo que você fez no trabalho, mesmo que os homens talvez não reconheçam, se foi feito em Cristo, isso nunca vai ser em vão, Paulo diz, nunca vai ser feito à toa. Em Cristo você vai ver os resultados do seu trabalho. Se foi movido por ágape, como eu compartilhei alguns meses atrás, se foi movido por amor, por ágape, vai ficar marcado na vida dele para sempre. C.S. Lewis vai dizer:
Como é que a gente vai se reconhecer lá na eternidade? Quando foi movido por ágape, por amor, ainda que você deu um copo de água para o menor dos meus pequeninos, foi a mim que você fez. Foi movido por ágape, vai ficar marcado na alma do outro para todo sempre. Eu queria terminar, ainda dentro dessa certeza, de que a gente pode colocar a âncora sobre a palavra de Deus. Aliás, a palavra diz que a esperança é a âncora da alma. A gente pode ter confiança, convicção de olhar as sementes, e eu queria terminar com o último discurso, o final do último discurso de Martin Luther King, feito há mais de 50 anos atrás. Ele fez esse discurso, e no dia seguinte ele recebeu um tiro na cabeça. No dia seguinte ele morreu na sacada do hotel. Mas um dia antes ele pregou, e ele terminou dessa forma o seu discurso. Você sabe que Martin Luther King lutou muito para acabar com a segregação racial. Ele não lutava apenas por negros, mas para acabar qualquer tipo de segregação nos Estados Unidos. Naquela época, um negro, se estivesse sentado no banco do ônibus, e chegasse um branco, o negro tinha que se levantar para o branco se sentar. Mesmo que esse negro tivesse uma idade avançada, ele tinha que se levantar para um branco, às vezes jovem, se sentar. Rosa Parks, um dia ela falou, eu não vou levantar. Uma senhora, não vou me levantar. Não vou me levantar. E expulsaram ela do ônibus. E aí, os negros se reuniram, o movimento começou, outros ajudaram, não só negros, muitos pastores, padres, foram na campanha de Martin Luther King. Eles se uniram e falaram, de agora em diante ninguém pega ônibus. Enquanto essa lei não acabar, ninguém pega ônibus mais. E eles quebraram 2 empresas de ônibus, porque pararam de pegar ônibus. Quebraram 2 empresas de ônibus. Não vai acabar com essa lei racista? Então a gente para de pegar ônibus. Não podia entrar em algumas lanchonetes, em alguns bares. E Luther King começou a lutar, mas não de forma violenta, porque ele pregava a não violência. Ele apanhou muitas vezes, foi preso muitas vezes, ouviu besteira de pastores muitas vezes. Uma das cartas que eu mais gosto da prisão de Birkman, ele escreve para 10 pastores brancos, que dizem, olha, você pode até estar certo, Luther King, mas talvez você tenha que esperar um pouquinho, está sendo muito precipitado. E aí ele escreve uma carta extraordinária. Ele diz, olha, vocês não entendem, quando um carro de bombeiros, ele está indo apagar um incêndio, ninguém se preocupa se ele avança todos os sinais vermelhos, porque o que importa é acabar com o incêndio. Ele diz, nessa hora tem um incêndio acabando com a vida de muitos negros nos Estados Unidos, e a gente precisa acabar com esse incêndio. E aí lá no último discurso dele, ele diz assim, eu não sei o que acontecerá agora, temos dias difíceis pela frente, mas isso realmente não tem importância para mim agora, porque eu estive no topo da montanha, e eu não me importo. Como todos, eu gostaria de ter uma vida longa, a longevidade tem seu valor, mas eu não estou preocupado com isso agora, eu só quero fazer a vontade de Deus, e Ele me permitiu subir a montanha, e eu olhei ao redor, e eu vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. Por isso estou feliz essa noite, eu não me preocupo com nada, eu não tenho medo de homem algum, os meus olhos viram a glória da chegada do Senhor dos Exércitos. Isso é muita confiança para alguém falar isso. Ele tinha certeza que ia acabar com a segregação nos Estados Unidos, ele tinha certeza que a semente que ele lançou em Cristo, não tinha sido em vão, que ele ia colher os frutos daquilo que ele fez. Meus irmãos, que esperança extraordinária, que Deus possa nos encharcar dessa esperança de Simeão, de Ana, de Martin Luther King, do nosso pai Abraão, que contra toda esperança, em esperança creu. Eu não sei o que você está esperando em Deus, pode ser muito improvável, mas contra todo tipo de esperança, você pode crer, amém? Vamos ficar de pé.